mudanças. As mudanças fizeram parte da minha vida. Eu me mudei de Santo André, logo que eu me mudei, que eu nasci, para São Bernardo. Depois eu me mudei de São Bernardo para Taubaté, onde eu morei 5 anos. De Taubaté, quando eu me casei, fui para Guarulhos, na Grande São Paulo. De Guarulhos, quiquei em São Bernardo de novo, um quique para Peruíbe. Em Peruíbe, primeiramente no Parque Peruíbe, lá próximo ao Costão. Depois Jardim Brasil, depois Costão de novo, e agora, já há 17 anos, Jardim das Flores. As mudanças fizeram parte da minha vida. Caixas de papelão, jornal para proteger as vidrarias, armários desmontados, montados, remontados, transformados, né? E caminhões. Sobe as coisas para cima do caminhão, desce as coisas, né? E assim por diante. Jardim das Flores ainda teve outra passagem pela Costão e de novo Jardim das Flores. E assim nós estamos aqui. As mudanças arrepiam quem já cansa um pouco, né? Mas toda mudança é uma parte da nossa caminhada, uma parte da nossa história. Algumas mudanças, elas não são boas. Quando você, por exemplo, sai de uma cidade, vai para outro lugar e lá não dá certo, tem que retornar. Quando você sai de um emprego para tentar algo novo, uma iniciativa, né, um empreendimento, e de repente não dá certo, você tem que recuar. Recuar é ruim. Mas por algumas razões, às vezes a gente entra em ciclos. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. As mudanças são difíceis. As mudanças para melhor são boas, mas qualquer mudança é difícil. Tenha paciência. Não arrisque tudo. Não ponha tudo a perder. Mudanças podem ser geográficas, mudanças podem ser situacionais, estado civil, de solteiro para casado, não é? Infelizmente, às vezes, de casado para divorciado. Mudanças de emprego, mudanças para melhor podem ser aquelas que a gente busca um estilo de vida, né? Por exemplo, eu estou precisando de mudança no meu estilo de vida. Estou gordinho de novo, gordinho, assim, modéstia, né? Mas eu estou precisando dessa mudança. As mudanças são difíceis.
tenha paciência. Semana passada, nós falamos que as mudanças de Deus na nossa vida, as mudanças provocadas por Deus na nossa vida, elas vêm de uma longa preparação, tem sempre um objetivo. Nós que entregamos a nossa vida na direção de Deus, cremos, temos a fé que a mudança vem da parte de Deus e é sempre objetivando o nosso crescimento. Assim, é verdade, as mudanças dão trabalho, mas tenha paciência. Nós queremos olhar na Bíblia uma das mudanças mais impactantes que a história já viu. Uma mudança que até hoje é relembrada quando falamos de grandes mudanças nas populações. É chamado êxodo, não é? Israel passou por um êxodo, uma grande mudança. Lembrando a história de Israel, Abraão iniciou esse povo. Abraão morava com a sua família, onde hoje é o Iraque, aquele tempo conhecido como terra de Ur, dos caldeus. Foi chamado por Deus, já tendo 90 anos, para iniciar um novo projeto. Um projeto para impactar o mundo. Um projeto para demonstrar a glória de Deus. Esse projeto continua sendo trabalhado por Deus. Ele foi chamado e foi com a sua esposa, sem filhos, velhos, sem possibilidade de gerar filhos, estéreis. Deus dá uma promessa. Não, eu vou fazer de você pai de nações. Eu vou fazer, através da sua descendência, vou abençoar todas as famílias da terra. E começa o projeto. Depois dessa promessa e dessa mudança do Iraque até as regiões onde hoje é Israel, vem o filho da promessa, Isaac. Isaac se casa com Rebeca, tem outros 2 filhos, Jacó e Esaú. Uma tragédia familiar vai acontecer entre Jacó e Esaú, que não estão se dando bem. Jacó resolve sair e mudar-se novamente para as terras de onde o pai tinha vindo. Um recuo, um ciclo. Depois de anos, volta com a sua família, reencontra-se com o seu irmão, reconcilia-se com o seu irmão, uma nova mudança. Volta para as terras que Deus havia prometido ao seu avô. Continua, prossegue os ciclos de Deus na vida do povo de Israel. Passam-se alguns anos, Jacó tem outro drama na sua família. O irmão penúltimo, o José, alvo de ciúme dos seus irmãos, é capturado pelos irmãos, que nervosos com ele, o vendem. Um dos irmãos diz assim: não vamos matá-lo, é nosso irmão. Vamos ser bondosos para com ele.
vamos vender como escravo. Né? E foram bondosos, né? Mas José vai parar no Egito, longe, novamente, da terra prometida. No Egito ele passa dificuldades, feito escravo. Como escravo ele cresce, o seu senhor o estima, né? Cai numa cilada da mulher do seu senhor, vai para a cadeia, fica lá anos e anos na cadeia, até que Deus o tira da cadeia de uma forma maravilhosa, e ele vai se tornar, depois de alguns anos, governador do Egito, e faz o Egito crescer como potência. Vem fome na terra prometida. Jacó desce com a sua família. Os seus filhos, as suas noras, netos. E no livro do Êxodo, no capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós somos informados da seguinte situação. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua própria casa, sua própria família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Os 12 filhos se encontram, se reconciliam, um outro ciclo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nestes ciclos. Agora, distantes da terra prometida novamente, Deus os abençoa, eles crescem, se tornam queridos, respeitados por causa de José, mas passam os anos, mudam-se os governos, há mudanças que não vêm para bem imediatamente. Mas se Deus tem um projeto na sua vida, Ele vai completar novos ciclos para que o seu projeto na sua vida continue. Depois de anos, no capítulo 12 de Êxodo, no verso 37, após o governo mudar, após o povo crescer tanto que se tornou ameaça para os egípcios, são transformados em escravos, primeiro com pesadas taxas, pesados trabalhos serviçais, depois com leis absurdas para fazer controle de natalidade, absurdas leis. Deus começa a ouvir o clamor daquele povo, que agora é um povo grande. Já não são mais aquelas 70 pessoas. E você conhece a história. Deus levanta Moisés. A história de Moisés já é em si um grande milagre, tanto quanto foi o de José. Agora Moisés é levantado por Deus, livra aquele povo. E no capítulo 12, versículo 37, nós lemos que Israel é liberto, sai de uma situação de escravidão para a liberdade. Uma mudança maravilhosa. Preste atenção no versículo 37 do capítulo 12, diz assim, ó, assim
partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 homens a pé, somente varões, sem contar meninos e mulheres. 600.000 homens. Estudiosos fazem um cálculo que essa multidão estaria em torno de uns 2 milhões de pessoas. Você lembra aquela festa de fim de ano, num ano normal, não de pandemia, né? Aquela virada de ano em Copacabana, em Ipanema, né? Com aqueles fogos, aquela praia lotada de fora a fora. Ali ficam mais ou menos 2 milhões de pessoas. É gente. É gente. E eles saíram do Egito, da escravidão, com roupas, alimentos, prata, ouro e animais. Não saíram com uma mão na frente e outra atrás. Saíram libertos de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um artigo científico retirado de uma revista da USP, tá? Chamada Jornadas dos Israelitas pelo Deserto. Foi escrito por Manu Marcus Hubner. Ele diz assim: é um estudioso, é um acadêmico, tá? O livro bíblico do Êxodo narra a história do nascimento de um povo de forma fantástica. Uma população inteira de escravos, partindo da opressão para a liberdade e as dificuldades de sua jornada pelo deserto, em direção à terra prometida, em um período de milagres e intervenções divinas. A saída do Egito ocorre no dia 14 de Nissan e o recebimento da Torá em 6 de Sivan. São os nomes dos meses, independente de que mês que é. São exatamente 50 dias entre uma data e outra, o que implica que o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai ocorreu no 50º dia após a saída do Egito. Tá? 50 dias depois da saída do Egito, Moisés sobe ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e receber os mandamentos. Esta contagem dos dias e semanas aparece também em Levítico 23, 15 e 16. Um livro corrobora o outro. As citações do Pentateuco seguem a Bíblia e a Torá, a lei de Moisés. E seriam 344 dias estudando e revendo as leis que eles receberam. Então veja, houve um acontecimento que mudou toda a história dessa jornada, que poderia ser feita em 15 dias. Havia uma rota conhecida, uma rota comercial. As caravanas usavam aquela rota do Egito para a região de onde hoje é Israel.
era pelo norte do Egito, entrando pela Síria e chegando até onde hoje é Israel. 15 dias. As caravanas faziam em 15 dias, andando cerca de 37 quilômetros por dia no deserto. Nós sabemos que eles não fizeram em 15 dias. Por que será? Quando eles saíram do Egito, até a primeira reclamação atravessando o Mar Vermelho, seguiram viagem. 3 dias até a primeira reclamação do povo de Israel. Em Êxodo 15, no 22, nós lemos que eles estavam com sede. Eles precisavam beber água, é claro. Você tem sede, você quer água. Mas depois de atravessar, primeiro, de ver toda aquela situação das 10 pragas, onde o povo passou ileso, o povo de Israel. Depois de ver o Mar Vermelho se abrindo, seus inimigos sendo engolidos pelo mar, 3 dias de peregrinação, tem sede. Mas a atitude daquele povo não era uma atitude boa. Não era uma atitude de preocupação, de querer resolver a situação, mas de reclamação. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois de Moisés partir, os israelitas, a partir do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés. E agora? O que você vai fazer? Você que é responsável, meu. Vamos resolver ou não vamos resolver? Tem gente, a criançada precisa de água. Os animais precisam de água. Nós estamos com sede. Vamos, como é que é? E agora? E aquela pressão em cima de Moisés. 3 dias. 3 dias. 2 meses e meio depois, eles tornaram-se completamente ingratos e não reconheceram as coisas que Deus já havia feito por eles. Veja, Êxodo 15, Êxodo 16, de 1 a 3. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, onde que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Completamente ingratos. As mudanças
dão trabalho. Tenha paciência. Antes Deus tivesse nos matado quando a gente era escravo. Lá, pelo menos, a gente comia carne, a gente comia pão. Eram escravos, não tinham liberdade, eram afligidos, eram judiados, eram desrespeitados, recebiam leis que diziam assim, olha, se nascer um filho homem vai ter que matar. Viu? Se o filho que nascer de vocês for homem, tem que matar. Deixa só as mulheres. Aliás, é o contrário, né? Mas leis absurdas. Leis absurdas. E eles estão agora falando assim, para que isso aqui? Completamente ingratos. 2 meses e meio depois de se tornarem livres. Murmuraram por causa de sede. Murmuraram por causa de fome. Murmuraram por causa do que eles tiveram que comer. Se tinha carne é porque era muita carne de um tipo só. Murmuraram por causa da demora de Moisés no Monte Sinai. Fizeram uma imagem para adorar. Se tornaram reclamões de tudo. Reclamavam de tudo. E agora eu queria lembrar que quando eu tinha cerca de 17 anos, a primeira vez que eu preguei diante da igreja foi a respeito da murmuração. A liderança da igreja decidiu que os jovens iriam dirigir um culto por mês. E aí a moçada me escolheu para fazer a pregação. E eu escolhi esse tema da murmuração. Foi a primeira vez que eu trouxe uma meditação para a igreja. A respeito de reclamar. Como é chato ficar junto com gente que reclama de tudo. Tiveram saudosismos. Quer dizer, ficaram com saudade da vida que eles tinham antigamente. Presos a costumes antigos, presos a religiões antigas, presos a crenças, a crendices antigas. Eles não conseguiam se livrar das heranças que a sociedade onde eles habitavam os contaminou, tirando a sua lembrança de Deus, tirando a sua fé, tirando a sua identidade. Eles foram assumindo coisas com o dia a dia para suportarem as dificuldades, mas agora, sendo livres, não tinham a iniciativa de se atirar a uma vida nova, a deixar coisas do passado para coisas melhores. Eles tinham saudades. Números, no capítulo 11, versículo 15, nós lemos uma citação impressionante. Eles diziam assim uns aos outros. Números, capítulo 11, versículo 5. Ah, que saudade dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos frutos, e das cebolas,
E dos alhos, ah, que saudade! Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Ah, que saudade da vida antiga. Covardia e medo. Covardia e medo. Diante deles estava uma herança. Chegaram diante deles a terra prometida. Enviaram espiões para dar uma olhada na terra. Os caras trouxeram uma notícia dividida. 10 espias dos 12 diziam assim: gente, aquela terra não é para nós, não. Os caras que moram lá são gigantescos, nós não vamos ter como entrar lá, os caras vão colocar a gente para correr. Essa terra é muito difícil. Como é que nós vamos vencer nesse lugar? Quem sabe hoje alguém poderia dizer assim: nossa, nessa terra aí o pessoal é muito rico, nós vamos chegar pobrezinho. Esse lugar aí o pessoal é muito desenvolvido. Tem faculdade, tem mestrado, tem doutorado. A gente vai acabar num empreguinho ruim. Né? Nós não vamos conseguir vencer nessa terra. Ficaram com medo, ficaram covardes. 2 dos 12. E tem gente que escolhe esses 2 nomes para colocar nos seus filhos, por causa da significância que tem esses nomes na Bíblia Sagrada. Caleb e Josué. Os 2 falaram: olha, a terra é boa demais. Nós trouxemos uma amostrinha para vocês. Mel. Trouxeram um cacho de uva, que era um negócio sensacional. Olha que terra boa. E os outros 10 falaram: E aquela contaminação, aquele medo, aquela covardia. E aí, ciclo de novo. Aquela viagem que poderia ter durado cerca de 1 ano e 3 meses, porque Deus queria parar um pouquinho para dar para eles uma nova maneira de viver. Poderiam ter feito 15 dias, mas Deus disse: não, vamos parar um pouquinho aqui, vou sustentar vocês para ensinar uma nova maneira de viver. Um ano assimilando uma nova maneira de viver. Mas não. Por causa disso, Deus segurou 40 anos, se acampando em 42 lugares diferentes. Até que aquela geração morreu, para que uma nova geração pudesse entrar corajosamente, junto com Josué, junto com Caleb, que foram preservados, para que pudesse assumir esse novo momento. Ciclos. Meus queridos, depois daquilo, Israel continua a viver em ciclos. O cativeiro do Egito foi seguido depois pelo cativeiro da Babilônia, mais 70 anos. Depois, uma resistência contra vários povos. Alguns israelitas resistindo às invasões, depois a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, a espalha, né? O povo de Israel espalha pelo mundo conhecido, um processo que ficou denominado diáspora. Logo vem a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? Mas 6 milhões de judeus
assassinados, seguido de anos e anos de uma perseguição contra judeus, que os cristãos viam o seguinte: ser cristão é não ser judeu, e então havia um preconceito, e assim, depois do Holocausto, retornaram, Israel foi feito novamente um país reconhecido pela ONU, e até hoje, guerra contra os árabes, guerra contra os palestinos, até hoje estão em ciclos. As mudanças são difíceis, são trabalhosas. Tenha paciência. Se você mudou-se ou está pensando em se mudar, você precisa olhar sempre para frente. Seja qual for a mudança, eu deixei de fora, mas vou incluir. E o luto, inclusive. O luto é uma mudança terrível. Mas você não pode parar por causa do luto. É uma dificuldade, sim. É uma violência contra a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas nós temos que ver as coisas com um novo olhar a partir do momento em que Deus toma conta da nossa vida, que nós entregamos a Ele a direção. Temos que olhar para uma nova perspectiva. Temos que abraçar uma nova maneira de viver, novos valores, novas práticas. Temos que deixar o tempo passado lá atrás. Não podemos ficar com saudosismos, nós não podemos ficar com medos, nós não podemos ficar reclamando das novas situações, com risco de voltarmos a fazer ciclos. Deus não vai, por sua graça e misericórdia, desistir do plano maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas. Amém. E isso pode envolver ciclos. Certamente vai envolver ciclos. Mas que seja cada vez menor o ciclo na sua vida. Que você aprenda cada vez mais a olhar para frente. Em cada novo desafio, em cada mudança que vier na sua vida. Que você possa olhar para frente. Mesmo que for necessário recuar e entrar num ciclo outra vez, mas tenha coragem e diga: não, agora eu vou tentar outra vez, mas aquele erro, eu peço a Deus me ajude. Meus irmãos, eu preciso de vocês, eu quero continuar a caminhada, eu quero continuar crescimento, eu quero continuar agora deixando os erros para trás. E preste atenção. O seu Abílio aprendeu e passou isso aí para nós. Aprenda com os erros dos outros. Melhor do que você falar: não, a gente só aprende errando. Não, eu quero cometer meus próprios erros. Isso é conversa de adolescente. Não, eu quero fazer os meus próprios erros, eu vou aprender. Não adianta ficar... Não, peraí. Olhe para frente e olhe para os lados. Observe quem está errando do seu lado e fala assim: misericórdia. Procure ajudá-lo. Mas aprenda a lição. Aprenda a lição. E vamos ler, para encerrar, o Salmo 126. Que é o marco do fim do cativeiro da Babilônia. Salmo 126, um dos ciclos que Israel cumpriu na sua história. Eles foram livres, novamente, voltaram para sua terra, novamente,
da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro. E eles dizem assim: quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: Deus fez grandes coisas por eles. Com efeito, grandes coisas fez por nós o Senhor. Por isso estamos alegres. Faze-nos, Senhor, regressar do cativeiro como as torrentes do Neguebe. Ou outras tradições, como as correntes de águas de ribeiros no deserto. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Vários irmãos e irmãs estão tendo períodos novos nas suas vidas. Filhos, empregos, vida financeira, vida profissional, casa, apartamento, mudança de cidade, casamentos sendo marcados, e nós estamos, gente que não era avô, agora é vô, são novos aprendizados, novas fases da vida, e nós temos recebido tudo isso de Deus com alegria e gratidão. Amém? Não ponha tudo a perder. As mudanças são trabalhosas. Tenha paciência. Vamos ficar de pé. Se você está passando por uma mudança e está difícil, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Senhor, obrigado por tua história em nossa vida. Obrigado, Senhor. Não queremos ser murmuradores, nem ingratos. Queremos reconhecer com gratidão que o Senhor trabalha em nossa vida. Pai, ajuda quem está em ciclos, ajuda a tomar rumo novamente e a prosseguir a sua vida, Senhor. Deixando para trás as dores, trazendo consigo os ensinamentos e a esperança e as coisas novas para serem vividas na tua companhia. Nós te pedimos, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada pessoa que está nos assistindo pela internet, ou aqueles que tempos depois abriram este arquivo e estão ouvindo essa palavra, Senhor. Tua palavra é sempre atual. Pai, abençoa-nos, dá uma semana de vitória na presença do Pai, na graça e misericórdia do Filho, renovados a cada dia, na força, companhia e consolação do Espírito Santo. Amém.